Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, com o nosso boletim informativo. Cenário diferente, você tá falando assim, mas vai começar o Na Cara do Gol? Não, fica o convite para você conferir o nosso podcast que saiu na quinta-feira passada, mas tem Copa do Brasil, então vale a pena você conferir por lá, tá? Então tem lá os nossos palpites, inclusive nessa semana especial de Copa do Brasil. Aqui é o nosso boletim para trazer as informações do final de semana, aquilo que você às vezes se desligou, perdeu algum jogo, não está sabendo. Confira aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos lá, vamos então em ogol.com.br destacar o nosso site com as principais informações. Vou começar com uma coisa diferente. Ó, aqui tem o João Félix, tá? O jogador agora do Al Nassr. A gente vai falar mais do João Félix em o Gol no Mercado. Você confere aqui, então se inscreve e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Mas quero trazer o Boca Juniors, tá? Porque perdeu para o Huracán na terceira rodada do Clausura, né? O torneio do segundo semestre do Campeonato Argentino. E é a 11ª partida do Boca Juniors sem vitória. Pior sequência da história do Boca, né? Nunca tinha passado 11 jogos sem vencer, são 5 derrotas e 6 empates. Começou numa derrota para o River Plate, passou pelo Mundial de Clubes, quando empatou com o Auckland City, né, que é um time semi-amador e conseguiu a classificação. A coisa tá feia para o Boca Juniors. No meio de semana foi eliminado na Copa da Argentina, perdendo para o Atlético Tucumã. Então, que ano horrível pro Boca Juniors do Riquelme como presidente. Foi eliminado na pré-Libertadores, não pegou nem Copa Sul-Americana. Coisa está feia lá pro lado da Bomboneira. Mas eu vou trazer o Campeonato Brasileiro. Quero destacar aqui o Brasileirão porque tivemos a 17ª rodada, ainda temos times com 15 jogos, outros têm 17, mas né, a gente tem que passar aqui todos os jogos da 17ª rodada aconteceram e tivemos, para começar, no sábado, um empate em 1-1 do Botafogo contra o Corinthians. O Botafogo do Ancelotti Filho, pegou o Corinthians poupando alguns jogadores, né? O Corinthians tem jogo contra o Palmeiras nesse meio de semana e Memphis Depay entrou no segundo tempo e até marca o gol do empate. O Corinthians consegue um empatezinho fora de casa, que não é um placar ruim, né? Considerando que a fase não é das melhores para o Corinthians. Mirassol empatou com Vitória, o Mirassol que vem numa boa sequência, mantém a invencibilidade, mas perde a chance de mais 3 pontos importantes, jogando em casa contra o Vitória, que está numa fase ruim ainda, né, no campeonato. O Fortaleza se recupera, volta a vencer, bate o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que brigava pela liderança, agora sai até do G4, perde essa partida para o Fortaleza. E o Sport empatou com o Santos em 2-2. O Sport ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vencia por 2-0, tinha um jogador a mais e o Santos busca um empate. Um clima na Ilha do Retiro que era de provocação para o Neymar mais uma vez, né? Tinha até máscara da Bruna Marquezine lá, não deixaram usar, mas ainda apareciam algumas máscaras. Neymar não jogou bem, a gente se empolgou com aquela vitória do Santos sobre o Flamengo, com uma boa atuação do Neymar, mas de lá para cá, jogos ruins do menino Ney e um empate em 2-2 que volta o Santos para a zona do rebaixamento. E o Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0, um jogo que não agradou o técnico Abel Ferreira, né? O Abel saiu bravo do jogo, não gostou de como o time se portou e reclamou do gramado do Allianz Parque, né? Ainda falou, ó, não vou ser hipócrita não, o gramado não está bom e não vai melhorar porque tem aí uma sequência, né, de shows, então não tem como mexer no gramado nesse momento, o que é uma má notícia, né, para o Palmeiras, que tem uma sequência de jogos importantes, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores pela frente, jogando no seu estádio no Allianz Parque. No domingo, o Cruzeiro levou uma virada contra o Ceará, hein? Cruzeiro perdendo a liderança, saiu na frente, fez 1-0 no comecinho do jogo, e aí 2 gols do Galeano viraram o jogo para o Ceará, o Vozão se recuperando também, 3 pontos importantes contra o então líder do Brasileirão. Quem gostou disso aqui foi a equipe do Flamengo. O São Paulo venceu o Fluminense por 3-1, um jogo com muitos gols e gols anulados e arbitragem aqui e ali, lance de VAR e revisão, mas uma grande vitória da equipe do São Paulo, do Crespo, tá se encaixando, né? É interessante de a gente destacar desse jogo, em primeiro lugar, vou falar aqui do São Paulo. O time do Crespo vem nessa sequência boa aqui de vitórias,
né? Um time que se encaixou, a gente questionava ali a questão do Zubeldia, se demitia ou não. Teve a derrota para o Flamengo no primeiro jogo da retomada, depois empatou com o Red Bull Bragantino e aí venceu o Corinthians, venceu o Juventude e venceu o Fluminense. Já o Fluminense, depois do Mundial, 3 derrotas. 3 derrotas aqui para a equipe do Fluminense, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras e agora perde para o São Paulo. A coisa começa a ficar mais torta lá para o Fluminense, melhor time brasileiro no Mundial de Clubes. O Internacional empatou contra o Vasco vencia até o finalzinho do jogo, tivemos a expulsão do Léo Jardim por 2 cartões amarelos por cera, e ele é expulso aos 89, né, aos 44 do segundo tempo, e aí, nos acréscimos, sai o gol do Internacional, com o Carboneiro empatando o jogo lá no Beira-Rio. Depois critica o Diniz, né? Fala que a culpa é dele. Não dá, né? O cara tomar 2 cartões amarelos por cera, fica complicado aqui o Léo Jardim. E o Bahia venceu o Juventude por 3-0 e o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na primeira da sequência de jogos do Flamengo contra o Atlético. Vão se enfrentar na Copa do Brasil também. Flamengo uma vitória com o gol do Léo Ortiz. Um jogo que teve um gol que o Rony perdeu. Meu amigo, o gol que o Rony perdeu foi impressionante, tá? O Rossi perdeu a bola ali, o Rony tinha todo o gol, bateu no único canto que tinha alguém ali para tirar, então impressionante. E o Léo Ortiz, o zagueiro artilheiro, marcando um importante gol, uma vitória do Flamengo que dá a liderança ao Flamengo, né? Agora 36 pontos, é o líder do campeonato com 16 jogos, o Cruzeiro tem 17 jogos, tem 34 pontos, é o segundo colocado, o Palmeiras é o terceiro com 32 pontos, 15 jogos. Então, nos pontos perdidos aqui, o Palmeiras ainda pode assumir essa ponta. Bahia entra no G4 com 28 pontos. Red Bull Bragantino é o quinto com 27. Botafogo é o sexto com 26 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, o Sport segue na lanterna com 5 pontos em 15 jogos. São 5 empates e 10 derrotas. Juventude é o 19º com 11 pontos, Fortaleza tem 14 pontos, é o 18º, né? Sobe um pouquinho, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento, e o Santos é o 17º colocado com 15 pontos, volta para a zona do rebaixamento. O Vasco tem os mesmos 15 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Aí, ali, correndo risco, Vitória tem 17, o Grêmio tem 17, o Atlético Mineiro tem 20, o Fluminense tem 20, olha só, em Fluminense, 20 pontos, caindo bastante na tabela, 12º colocado, um jogo horrível do Fluminense contra a equipe do São Paulo no final de semana. Vamos lá para a Série B do Brasileirão, também tivemos jogos neste final de semana, né? A rodada já começou bem antes, na sexta-feira começou com a Ferroviária empatando com o Operário em 0-0, o CRB fez 4-0 no Novo Horizontino. Ontem nós tivemos o Curitiba empatando, tomou um gol no finalzinho ali contra o Amazonas e perde um pouquinho do fôlego, né? O Curitiba tentando se reencontrar aqui, vinha numa sequência muito boa, tomou uma goleada e não se encaixa mais. Volta Redonda venceu o Vila Nova por 2-1, o América Mineiro 2-2 contra o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense com a Chapecoense ficaram no 0-0. Nessa segunda-feira teremos um jogo entre Avaí e Botafogo de Ribeirão às 7 da noite do horário de Brasília, Paysandu e Atlético às 9h30 da noite. Amanhã, fechando a rodada, Criciúma e Cuiabá, Goiás, o líder contra o Remo. G4, Goiás 36 pontos, um jogo a menos que o Curitiba, que é o segundo com 35, 34 pontos para o Grêmio Novo Horizontino, Chapecoense 30 pontos, é o quarto colocado. Lá embaixo, Botafogo de Ribeirão é o último com 18 pontos, né? Tem um jogo a menos, o Amazonas 19 pontos, Paysandu tem 19 também, Ferroviária tem 20 pontos e essa briga aqui promete ser muito quente. Aliás, o campeonato está bastante achatado e vai ter briga até o final. Voltar aqui para o nosso site, Mercado da Bola, o gol no mercado. Ainda nessa segunda-feira, fique de olho, todas as informações, as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. Que eu quero destacar aqui, ó, final da Euro feminina. Tivemos a grande decisão entre Inglaterra e Espanha e aí a Inglaterra conquistou, buscou o empate no segundo tempo, saiu atrás, buscou o empate no segundo tempo e na disputa de pênaltis conseguiu o título. Uma disputa de pênaltis com muitos pênaltis errados, hein? Boas defesas das goleiras, mas o título da Inglaterra, bicampeonato, e a Espanha que tentava, né, conquistou a Copa do Mundo,
tentava unificar o título. A Espanha que venceu a Inglaterra na final da Copa do Mundo de 2023 e agora a Inglaterra foi lá e ficou com o título europeu, pelo menos, torneio que aconteceu na Suíça. E foi um torneio com recorde de público no total para Euro, muito boa a competição, valeu a pena quem acompanhou, foi uma grande final neste final de semana. Todas as informações você confere em ugol.com.br, destacando também os aniversariantes do dia, aniversário do Harry Kane aqui. Parabéns para o Harry Kane, completando então seus 32 anos nesta segunda-feira, dia 28. E aí você confere mais da história do futebol também. Sempre recomendo aqui a enciclopédia que tem em ugol.com.br. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero contar com o seu like, com o seu hype. Você se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e se ligue na programação. Clica no sininho para ser notificado, porque ainda hoje sai o Gol no mercado, todas as informações do mercado da bola no Brasil e no mundo. Tem ainda o Gol nas Américas saindo nessa terça-feira, tem o nosso podcast na cara do Gol. Confira nossa programação que é muito boa e a gente volta. Valeu, aquele abraço.